Olá, esta videoaula pretende estudar o objeto de aprendizagem 4.4 do módulo 4, que trata a gramática, e vamos ver os particípios passados regulares e irregulares. On va étudier les participes passés réguliers e irréguliers. O que é o particípio passado? O particípio passado é a forma do verbo usada em tempos compostos ou então como adjetivo. Le participe passé est la forme du verbe utilisée dans les temps composés ou comme adjectif. Exemplo: eu tenho comido muito ultimamente. J'ai beaucoup mangé dernièrement. Comido, manger, c'est le participe passé. Particípio passado do verbo comer que termina em ido, comido. Então, todos os verbos terminados em ER vão fazer o particípio passado em ido. Eu tenho comido, eu tenho bebido, eu tenho fugido, partido. Este já é o verbo terminado em IR. Manger, c'est le participe passé du verbe manger. La même prononciation, mais ce sont des choses différentes. Vamos ver a formação do particípio passado de um verbo regular. On va voir la formation du participe passé d'un verbe régulier. Verbos em ar, pegamos no radical do verbo e juntamos no final ado. Verbos em er ou em ir, usamos o radical e acrescentamos ido, como lido, comido, bebido, preenchido, saído. Les verbes terminés en AR font le participe passé en ado. Les verbes terminés en ER ou IR font le participe passé en ido. O particípio passado faz parte da conjugação dos tempos compostos. Le participe passé fait partie de la conjugaison des temps verbaux composés. Eu tenho trabalhado no restaurante. Nós temos decidido muitas questões. Ado, porque é um verbo terminado em AR. Ido, porque é um verbo terminado em IR. Decidir. Agora mostro-vos algumas frases com o uso do particípio passado. Je vous montre quelques phrases avec l'utilisation du participe passé. Eu tenho trabalhado no restaurante. J'ai travaillé au restaurant. Nós temos decidido muitas questões. Nous avons décidé beaucoup de questions. Elas têm atendido muita gente. Atendido, particípio passado em ido, porque o verbo termina em ER. Tu tens cozinhado cuscuz. Ado, porque o verbo termina em AR. O Sr. Jorge tem contratado muitos imigrantes. O verbo terminado em AR. Os clientes têm agradecido o atendimento. Agradecido. Podemos ver as terminações do particípio passado consoante o verbo, se termina em ar, em er ou em ir. On peut voir en jaune les terminaisons des participes passés selon le verbe se terminant AR, IR ou ER. Particípios passados irregulares mais comuns. Participe passé irrégulier. Abrir não vai ser abrido, mas sim aberto. Fazer não é fazido, é feito. Eu tenho feito muitos cozinhados. Ver, visto.
Dizer, dito. Tu tens dito sempre que vinhas. Escrever, escrito. Eu tenho escrito e-mails. Eu tenho escrito mensagens no WhatsApp. Verbo regular, comer. Eu tenho comido, tu tens comido, ele, ela tem comido. Nós temos comido, vocês têm comido, eles, elas têm comido. C'est le verbe manger au passé composé. Podem ver a terminação do particípio passado é sempre a mesma. La terminaison du participe passé, c'est toujours le même. Elle ne change jamais. Verbo irregular, mas o verbo escrever também termina em ER, mas já não vai terminar em ido. Eu tenho escrito, só não termina em ido porque é um verbo irregular, tem uma finalização própria. Eu tenho escrito, tu tens escrito, ele, ela tem escrito. Nós temos escrito, vocês têm escrito, eles, elas têm escrito. Le passé composé du verbe écrire. C'est un verbe irrégulier. Il termine en ER, comme le verbe manger, mais c'est un verbe irrégulier. Il a une terminaison particulière. Verbo irregular, fazer. Não é fazido, é feito. Eu tenho feito, tu tens feito, ele, ela tem feito. Nós temos feito, vocês têm feito, eles, elas têm feito. C'est le verbe faire. Outro verbo irregular, abrir. Un autre verbe irrégulier, c'est le verbe ouvrir. Eu tenho aberto, tu tens aberto, ele, ela tem aberto. Nós temos aberto a porta, a janela, vocês têm aberto, eles, elas têm aberto. Outro verbo irregular importante, o verbo ver, o verbo voir. Não é eu tenho vido, como aos verbos regulares. É eu tenho visto. Il a une conjugaison particulière. Eu tenho visto, tu tens visto, ele, ela tem visto. Nós temos visto, vocês têm visto, eles, elas têm visto. Autre verbe irrégulier, c'est le verbe dire, o verbo dizer. Eu tenho dito, tu tens dito, ele, ela tem dito. Não é dizido, dito. Nós temos dito, vocês têm dito, eles, elas têm dito. C'est le verbe dire au passé composé. Maintenant, je vous propose un exercice. On va compléter avec le participe passé du verbe qui est entre parenthèses. Vamos completar com o particípio passado do verbo que vai aparecer entre parênteses. Eu tenho esse filme. O verbo irregular vai ser o verbo ver. Ela tinha a porta com força. Verbo irregular, abrir. Já tínhamos, agora é o verbo regular, preparar. Já tínhamos o jantar. Então, eu tenho visto esse filme. Ela tinha aberto a porta com força. Já tínhamos preparado, porque é um verbo regular, o jantar. D'autres phrases encore. Vocês já tinham o teste? Feito. Verbo irregular, fazer. C'est un verbe irrégulier. A enfermeira tinha aberto os frascos. Verbo irregular, abrir. Eles tinham dito a verdade. Verbo irregular, dizer. Vous avez la traduction des phrases en français.
Et vous pouvez voir que le participe passé, comme en portugais, c'est le même dans toutes les personnes. Alors, je vous laisse avec ces exercices. J'espère avoir fait une bonne présentation des participes passés. Deixo-vos agora com este exercício e espero que tenham entendido bem o particípio passado. Au revoir, adeus!